Muitas histórias de vida, sejam elas de bons ou maus momentos, vão parar em livros que acabam conquistando leitores e servindo de lição para muita gente. A história que você vai conhecer agora é triste e, infelizmente, retrata uma situação mais comum do que nós imaginamos: a violência sexual dentro de casa. Uma noite, ele me deu um beijo na boca, perto da mãe que estava cozinhando. Ela estava de costas. Isso eu sei que ela não viu. Fiquei paralisada, com nojo e com medo. Os abusos começaram e não pararam mais. Na minha cabeça era difícil entender o que o pai fazia comigo e por que fazia. Eu sentia medo e vontade de chorar. Suportar aquilo era horrível. Ele me ameaçava. Os relatos são de Ângela. Com detalhes, ela conta neste livro uma história de horror. O homem que deveria protegê-la foi o responsável pelos trechos mais tristes da vida dela, registrados em lágrimas de silêncio. Com violência sempre ele me bateu muito. Eu chorava, eu apanhava, eu tentava gritar, eu apanhava. Eu tive que ir aceitando que a vida ia me dando sem poder escolher. Então eu não quero que outras meninas passem por isso. Hoje, aos 49 anos, Ângela ainda chora quando relembra de tudo que passou. Os abusos começaram quando tinha 7 anos e só pararam aos 17. O pai era violento, fazia a menina beber até ficar embriagada e obrigava a filha a ter relações sexuais com ele. Emocionalmente a pessoa fica fragilizada e é para o resto da vida. Pode passar por psicólogo, eu já passei. Me trato com psiquiatra há 8 anos. As lembranças, elas estão presentes sempre. O estrago é para toda a vida. As marcas ficam na alma. E o trauma provocado pelo pai se tornou maior ainda, porque ela também sofreu violência sexual por parte do irmão mais velho. A mãe se omitiu. Aos 15 anos, Ângela teve uma filha do pai. Aos 17, outra do irmão. Quando conseguiu fugir de casa, sem amparo, precisou se prostituir. Eu já me perguntei isso, por que eu não tive força para reagir, dizer assim, não chega, dizer um chega naquela hora, assim, sabe? Eu só consegui fugir depois que eu já tinha as 2 meninas, eu estava presa naquilo ali. A cada dia são 11 novos casos de menores vítimas de crimes sexuais no estado. Infância roubada, geralmente por alguém que está muito próximo. 90% dos casos de abuso acontece por um familiar, vizinho ou amigo. Nos 4 primeiros meses deste ano, foram 1.200 crianças e adolescentes vítimas. É importante os pais perceberem os sintomas, a rotina dessa criança, o comportamento desse adolescente. Então, crianças que têm pesadelos à noite, crianças que têm um baixo rendimento na escola, crianças que não querem, às vezes, ficarem sob cuidados de outras pessoas. Então, é importante que os pais conheçam o desenvolvimento, né, de seu filho. Os abusadores geralmente sofrem de um transtorno sexual chamado parafilia e não param no primeiro abuso. Na maioria das vezes, os casos levam de 6 a 10 anos para serem descobertos. Infelizmente, as violências sexuais, elas ficam cerceadas de mitos, né? De que criança mente, criança inventa, criança fantasia. Bom, para cada tipo de violência, para cada tipo de vítima, tratando-se de criança, a gente tem que ter esse olhar de diagnóstico e primeiro acreditar na criança e depois sim buscar todas as informações necessárias para responsabilizar ou não esse suposto agressor. Hoje o estado conta com 16 delegacias especializadas no atendimento à criança e ao adolescente. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100. Assim como Ângela, muitas crianças não têm coragem de contar. Hoje ela tenta superar o trauma, contando essa triste história e ajudando outras vítimas de abuso sexual. E ainda bem que a Ângela conseguiu dar a volta por cima. Hoje ela está casada, tem 5 filhos e cursa a faculdade de Sociologia.